Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo sobre um fato que aconteceu na minha vida e quando eu era criança e eu penso assim, né, que serve para edificar outras pessoas que estejam precisando, né? E eu até quero deixar uma indicação também de vídeo para vocês, que é o vídeo da pastora Thalita do canal A Igreja do Amor. E aí você vai dar conta. Eu vou até deixar aqui embaixo, porque palavras que nos edificam nesse momento que nós estamos passando, estamos passando por perdas de familiares, perdas de emprego, quando a gente acha que a gente não vai conseguir, né? Porque são tantas coisas negativas. E eu sei que a gente tem família, tem crianças, tem que colocar o alimento dentro do lar. E é tanta coisa ruim que a gente acaba pensando que nada mais vai melhorar. E por isso que eu quero deixar para vocês esse testemunho para vocês assistirem, porque ele é muito edificante. E quero contar o meu testemunho hoje também para vocês. Quando eu era criança, por volta de meus 4, 5 aninhos, né, de idade, eu sentia muitas dores na região dos rins, dores que eu acordava de madrugada chorando muito e era socorrida, né, por causa que eu não aguentava. E através da investigação, né, dos médicos, descobriram que eu estava com a bactéria nos rins. E eu não sei se vocês conhecem, que é a bactéria Escherichia coli, que é a bactéria das fezes. E essa bactéria, até eu estudando porque eu faço análises clínicas, né? E até o professor estava falando sobre isso, dizendo que elas costumam causar uma doença quando elas sobem até a bexiga. Então, para vocês terem uma ideia, a bactéria, ela não foi nem só até a bexiga, ela foi para os meus rins. E a explicação que o médico deu para isso foi que quando a gente vai ao banheiro e a gente urina, né, a gente faz xixi, nós mulheres eu tô falando, tá? É como se a gente tivesse uma portinha, que quando a gente terminou de fazer xixi, a portinha se fecha, e quando a gente vai fazer xixi, a portinha se abre. Pelo menos foi assim que o médico explicou pra minha mãe na época, que eu fui diagnosticada. E ele dizia que, no meu caso, quando eu terminava de fazer xixi, é como se a portinha não se fechasse totalmente, ela ficava aberta. E com isso, a bactéria, né, a Escherichia coli, que são das fezes, quando a gente vai ao banheiro, né, faz o número 2, que fica aquela bactéria, ela migrou, né, para minha uretra e ela subiu. E ela provavelmente deve ter se alojado na bexiga, mas eu não tive os sintomas, não foi descoberto nada. Eu só vim realmente ter os sintomas quando ela se alojou nos meus rins. E eu lembro, né, da minha infância, eu lembro que a gente ia muito aos hospitais, eu lembro que eram exames doloridos demais, porque eu tinha que estar sempre em acompanhamento, né, porque era uma bactéria forte, porque os antibióticos já não estavam conseguindo fazê-las parar, vamos dizer assim, né. E eu lembro que eu sofria muito, eu lembro que eu acordava de madrugada com muita dor, e querendo ou não, quando um filho sofre, os pais sofrem juntos, né. Então, eu sei que foi muito difícil para minha mãe, para o meu pai também, né? E essa bactéria, ela se alojou nos meus rins e eu tinha que tomar o antibiótico, né? Era um antibiótico forte que era para matar a bactéria, porque eles já tinham tentado de outras formas e não tinha conseguido. Só que aí vem a outra parte. A bactéria, ela se tornou muito resistente ao antibiótico que eu já tomava, e para minha idade já era um antibiótico muito forte. Então eu lembro que quando eu tinha 7 anos, o médico disse que não tinha jeito, né, que a única solução seria passar por uma cirurgia, porque elas estavam resistentes ao remédio e só tomando antibiótico não ia melhorar, só ia piorar. E minha mãe, ela até conta muito esse testemunho, porque ela não era evangélica, eu também não era evangélica, né? A minha mãe, ela frequentava igrejas católicas e automaticamente, como eu era criança, ela me levava junto. E a gente sempre fomos para a igreja católica, também não tenho nada contra, né? Eu acredito que a gente fazendo pelo certo, a gente fazendo pelo que está na Bíblia,
né, adorando ao nosso Deus e somente a Ele, né, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, para mim não tem denominação, se for de acordo com a Bíblia. E ela até diz assim, que ela sempre disse, né, que ela nunca ia aceitar na igreja, assim, evangélica, né? Ela não queria aceitar. Ela até dizia que comentava que ela só iria aceitar realmente quando ela já fosse mais idosa, que já estivesse perto de morrer, né? E assim, como Deus faz as coisas, né? Então, eu passava por momentos que eu ficava realmente muito enferma, né? De ficar internada, Minha mãe até conta que ela já me viu no leito de morte, que ela e os médicos diziam que eu não ia sair de lá, porque eles diziam que só cirurgia para o meu caso, e eu já estava passando por todos os exames para fazer essa cirurgia, para realmente... eu não sei nem como é que eles iam fazer, porque eu era criança e a minha mãe nem me explica assim direito. Mas eu sei que só era com cirurgia, e era uma cirurgia delicada, né? Porque era nos rins. E lá, né, tinha uma igreja perto de onde eu morava, que é a Igreja Batista do Amor, que é a que eu frequento hoje, que eu faço parte, né, de Paulista, Pernambuco, do pastor Arthur Pereira e a pastora Thalita Pereira. E quando eu era dessa de pequenininha ainda, da Avenida Nelson Ferreira, faz uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, minha mãe começou a frequentar aquela igreja por um convite. E eu estava indo junto com ela. E lá tinha um voto, que era o voto das 7 sexta-feiras, que era, na primeira sexta-feira a gente fazia um pedido determinado do que a gente queria, e ia por 7 sexta-feiras, todas sexta-feiras ao culto, né, para orar por aquele pedido, né. E o pastor pedia para se levantar e orava por todos os pedidos que tinham feito. E eu já estava passando por todos os exames, né, já estava me preparando para a cirurgia. E eu lembro que nós fomos à igreja, minha mãe fez esse voto com o Senhor, né, da minha cura. E o tempo foi passando, até um dia que eu lembro que eu estava na igreja e o pastor, eu tinha 7 anos de idade, e o pastor, né, fez o chamado de quem queria entregar a sua vida, de entregar a vida para Jesus, porque ele tinha salvação, porque ele cura, né? E eu lembro que eu senti no meu coração um chamado, uma vontade muito forte, porque eu sei que ali já não era mais eu, era o Espírito Santo, né? E eu senti uma vontade muito forte de levantar a mão e de aceitar Jesus. Só que não tinha ninguém na igreja que tinha aceitado, a igreja cheia, lotada, e ninguém tinha aceitado. E eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu sou até hoje, na verdade. E eu não sei, eu sei que foi mais forte que eu sei que eu senti a presença do Espírito Santo em meu coração, porque a gente sente, né? Eu senti o abraço de Deus, eu senti que Ele estava lá do meu lado, e que Ele estava dizendo para eu levantar a mão, porque Ele tinha grandes coisas para minha vida. E eu lembro naquele dia, minha mãe já estava... Eram dias preocupantes, porque querendo ou não, uma criança passar por uma cirurgia tão delicada. Eu já vinha sofrendo há tanto tempo de dores, de exames que eram muito invasivos, Nossa, não tenho nem palavras, né, pra dizer. E eu lembro que simplesmente levantei a mão. Eu não avisei a minha mãe que estava do meu lado que eu ia levantar a mão, eu só senti dentro de mim, né, isso. E eu levantei minha mão e o pastor me chamou lá pra frente pra orar. E quando eu levantei a mão, várias outras pessoas levantaram também. E é engraçado que eu tava esperando uma pessoa levantar para eu poder levantar minha mão. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tirou toda a minha timidez, né? Ele me deu coragem, ele me deu forças. E eu não quis esperar mais ninguém. Eu fui por mim porque eu sabia que era a minha salvação. Então eu levantei a mão e o pastor chamou para orar. E, assim, é uma felicidade, né? Pra minha mãe, querendo ou não. Porque toda mãe quer que os filhos, eles sigam no caminho do Senhor, né? E mesmo ela não sendo evangélica, ela não era, nem meu pai foi criado na Assembleia, mas ele não frequentava. E eu fui a primeira, né, a me converter.
E assim o tempo foi passando, eu me converti, a gente começou a ir para a igreja porque ela tinha que me levar para a igreja. Porque é aquela coisa, ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela não se desviará dele. Então ela me levava toda sexta-feira, todo domingo, tava me levando para a igreja. E glória a Deus, né, que através de mim ela também se converteu. E eu lembro que faltava poucos dias, né, para a cirurgia e fui fazer os últimos exames. E o médico chamou minha mãe e disse: Mãe, eu não sei como é que aconteceu, mas a bactéria que estava no rins da sua filha, a bactéria que estava resistente ao antibiótico, que não saía por nada, só com cirurgia, ela não existe mais. Ela simplesmente sumiu, ela simplesmente desapareceu. E nem eles acreditavam, né? Porque eles disseram que era só com cirurgia, né? Mas Deus foi e mostrou que Ele é o médico dos médicos, Ele é o que cura, Ele é o que tira todas as enfermidades. E, nossa, foi uma gratidão, né? Imensa da minha mãe, né? Porque nós já sabíamos ali que foi o agir de Deus. E nós fomos para a igreja, nós agradecemos, isso tudo com 7 anos de idade. Nós agradecemos e eu permaneci, né, na igreja batista e através de mim ela aceitou também. E através dela minha irmã aceitou também e depois o meu pai, né, só que ele aceitou na assembleia, mas já é outra história, né, já é outro testemunho. E eu trouxe isso para vocês para mostrar que às vezes a gente pensa que o que a gente está passando é o fim. A gente pensa que nada vai mudar, que acabou pra gente, que pensa que Deus nos abandonou. Mas eu quero te dizer que quando a gente pensa que é o fim, quando a gente pensa que é a morte, quando a gente pensa que não tem mais jeito, é aí que Deus ele começa a agir ao nosso favor para mostrar o poder dele na nossa vida, né? E eu vejo que tudo de ruim que a gente passa, nós temos que tirar boas coisas disso. E eu sei tudo que eu passei, eu sei todas as dores que eu senti, eu sei o quanto foi ruim, anos, né, que eu tava com essa bactéria, de todos os exames que me doíam muito, de achar que eu não seria curada, de minha mãe achar que ia perder a filha dela também, né? E nenhuma mãe quer isso, né? E nenhuma mãe quer ver seu filho doente, nenhuma mãe quer ver seu filho sofrendo. Mas através disso, através de toda essa dor que eu senti, Deus agiu ao meu favor. E através disso, dessa circunstância ruim que eu passei, eu me converti, a minha mãe se converteu e a minha irmã se converteu. Então, as coisas ruins que a gente está passando, vamos trazer algo de bom para as pessoas. Vamos ser exemplo, o nosso testemunho pode edificar a vida de alguém, né? E vamos acreditar que Deus, ele é Deus que cura. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei se é por uma enfermidade, se é por uma prisão espiritual, se é por contendas familiares, mas eu quero te dizer que Deus, ele é o Deus que pode mudar, ele pode reverter toda a situação. E eu quero te dizer que quando a gente pensa que é o fim, que quando a gente pensa que é a morte, que quando a gente pensa que, nossa, ninguém vai vir me tirar daqui, nossa, eu vou morrer nisso que eu tô vivendo hoje. A gente tem que crer que a gente tem um Deus. A gente tem um Deus que cura, a gente tem um Deus que salva, a gente tem um Deus que perdoa. Às vezes a gente pode achar assim, meu pecado é tão grande, o que eu faço é tão horrível, que Deus não deve nem olhar para mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele te ama. E você pode ser pecador, mas ele te ama porque o amor dele é incondicional, o amor dele é misericordioso, o amor dele é perdoador. De você quando entrega a sua vida a Jesus, quando você se arrepende de toda essa vida que você está levando, ele pega teus pecados, ele joga no mar do esquecimento. Deus nunca ele vai te julgar se você se converteu, etc. Me converti, mas poxa, eu quero pedir a Deus uma bênção, mas Deus não vai me escutar por causa do passado que eu vivia. Eu quero te dizer que Deus ele não olha o teu passado, porque ali ele já jogou no mar do esquecimento. Deus olha o teu presente, Deus olha quem você é hoje, o que você se tornou.
Então eu quero dizer para você acreditar e confiar em Deus, porque um dia eu acreditei, eu confiei no Senhor, porque um dia eu decidi que Deus ele poderia me curar, porque um dia eu ouvi o meu pastor, né, falar de Deus, falar de Jesus, falar sobre o amor de Jesus por nós, que deu a vida dele na cruz, né? Então, por que Jesus não poderia me curar? Né? Eu ouvi aquilo e eu decidi que ali não era o meu fim, ali não era a minha morte, e foi ao contrário, ali foi vida, e foi vida com o Senhor, foi vida com Cristo, foi salvação da minha família, né? E olha, irmão, deixa eu te dizer que Deus, Ele vai estar com você em todo momento. Nunca pensa que está sozinho, porque Deus ele sempre te toma pelos braços, porque você é filho, porque você é amado, porque você é importante, você é especial para Ele, tá entendendo? Se tá vivendo uma prisão, se tá vivendo um pecado, ora a Deus, entrega nas mãos dele, confia nele. Se você tá vivendo uma vida pecaminosa, mostra para Deus o teu arrependimento, pede a Deus sabedoria, pede a Deus discernimento, pede a Deus para purificar o teu coração, para mudar o teu interior, porque Ele é Deus, Ele tem poder, né? Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para te salvar, Ele tem poder para mudar o teu coração e te transformar numa nova pessoa. A vida com Jesus, né? Quando a gente morre para o mundo e vive para Ele, é a morte que gera vida, porque Deus mandou o seu Filho, Ele morreu por nós naquela cruz, por nossos pecados, mas Ele morreu para gerar vida a nós, por isso que é morte que gera vida, e depois Ele ressuscitou, Ele morreu, e depois Ele ressuscitou por nós, né? Ali já era tudo um plano de Deus. Jesus, Ele já sabia, os discípulos, eles estavam atormentados, porque Jesus ia ser crucificado, mas ele disse, não te atormentas, porque isso já era mão de Deus, porque isso já é plano de Deus. Ele já sabia que ele veio à Terra para isso. Ele já sabia que ele veio à Terra para salvar as pessoas, ele veio à Terra para amar. Ele amou prostitutas, ele amou ladrões, ele amou os fariseus, gente. Porque porque Jesus ele não pode nos amar também, tá entendendo? Então creia nisso. Deus mandou o Filho dele por nós. Então entrega aos pés do Senhor tua enfermidade, entrega aos pés do Senhor tua família, teus filhos, o teu casamento. Se você acha que não tem mais jeito, olha, Deus dá um jeito, sabe por quê? Porque Deus é o Deus que age no de repente. Quando você olha para o seu marido, olhar para o seu filho e dizer, meu Deus, nem Deus mais cura essa criatura. Deixa eu te dizer, Deus cura. Porque Deus, ele é médico, porque Deus é pai, tá entendendo? E o de repente dele, você não vai entender, mas ele vai agir no de repente, tá entendendo? Ele vai forjar o caráter, ele vai mudar, entendeu? Ele vai fazer morrer pro mundo e viver pra ele. E eu digo isso porque eu sou prova disso, tá entendendo? E Deus, ele me deu vida, Deus me fez recomeçar. E hoje olho hoje pra trás, né? E eu entendo que o que eu passei já era obra de Deus, assim como Jesus veio. Jesus ali já era o plano de salvação, né? Ele já sabia que ele tinha que vir, que ele ia sofrer por causa de nós, que ele ia ser crucificado por causa de nós. Ele já sabia de tudo isso, sabe por quê? Porque era o plano de salvação. Então, eu hoje sei que tudo aquilo que eu passei, toda a minha enfermidade, quando os médicos chegavam para a mãe diziam, não tem mais jeito, eu já sabia que Deus já estava dizendo, eu vou dar um jeito, porque ela é minha filha, mas antes eu quero forjar o caráter dela, antes eu quero mostrar o que eu quero dela. E eu só era uma criança, eu poderia não ter entendido dessa forma lá atrás, mas eu entendi que Deus ele ia me curar, porque eu era filha dele. Hoje, com o amadurecimento que eu tenho maior, eu já sei que tudo foi plano de Deus, porque tudo que eu passei foi para tirar da boca da minha mãe, que dizia que só ia se converter quando fosse mais velha. E Deus mostrou que não, que Ele queria ela ali, naquele momento, gente. Tá entendendo? Então confia no Senhor, entrega tudo, entrega tuas ansiedades nas mãos dEle, você tem que confiar, você tem que confiar. E se hoje você está vivendo uma vida que você diz assim, Deus me esqueceu, se você está vivendo uma vida que você pensa que teu pecado ele é tão grande que Deus não te quer mais, deixa eu te dizer, Ele te quer, tá entendendo? Se ajoelha, ora,
se humilha aos pés do Senhor. Nós somos o pó, não somos nada. Você tem que se humilhar, então se humilha, exalta o teu Deus, exalta o Deus que te dá salvação, exalta o Deus que coloca o sopro de vida cada manhã, porque a misericórdia dele é tão grande que ele dá um novo dia para recomeçar, ele te dá um novo dia para tentar acertar, tá entendendo? Então eu vou te dizer que a tua vida ela é um presente de Deus. Se Deus não te amasse, ele não te dava o fôlego da vida todos os dias. Então creia nisso, se ajoelha, ora, se arrepende, diz a Deus, Deus, eu entrego a Ti o meu coração, eu entrego a Ti a minha vida, Pai, porque eu quero viver de acordo com a Tua vontade, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar, tem poder para curar, tá certo? E se você tiver uma igreja, qualquer igreja que for perto, se for ela Assembleia, se for Batista, se for Pentecostal, olha, igreja somos nós, né? Ali é um templo para cultuar, mas a igreja somos nós. Eu não quero falar aqui de denominação, eu quero falar de cristãos. Somos o corpo de Cristo, somos nós pessoas, somos nós irmãos, certo? Então vai numa igreja, sente a presença de Deus lá, se humilha perante Ele e deixa Ele trabalhar na tua vida. E eu sei que quando você pensar que é o fim, eu sei que Deus ele vai chegar aí e Ele vai te dar um novo começo, Ele vai te mostrar que, filha, é agora que eu quero mostrar o que eu tenho para fazer na tua vida. Quando tu pensar que não tem mais nada, é ali que Ele vai começar a agir. Amém? E eu agradeço muito para vocês que me acompanharam. E essa foi o meu testemunho. Eu tenho muitos outros testemunhos para dar, né? Mas eu queria falar sobre esse porque por causa dessa quarentena que nós estamos passando, né? Eu sei que tem pessoas que estão perdendo emprego, tem pessoas que estão perdendo familiares, tem pessoas que estão pensando que é o fim, que nada mais vai mudar. Eu sei que a minha mãe pensou isso um dia da minha vida, eu sei que eu já pensei um dia isso da minha vida. Então é isso que eu quero te dizer, que quando você pensa que é o fim, quando você pensa que é morte, Deus gera vida, tá certo? Então fica com essa palavra para você. Ora a Deus, pede a Deus sabedoria, pede a Deus um caminho, pede a Deus um propósito que Ele vai te dar, eu creio nisso, tá certo? Um beijo. Fique com Deus, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que ficaram comigo até o fim me ouvindo. Se vocês ainda não me seguem, se inscreve aqui no meu canal, deixa um like e comenta que vai me ajudar muito. Eu quero estar postando os vídeos certinhos, porque tudo isso que a gente tá passando, eu senti uma vontade imensa de vir falar sobre a minha história, né? Sobre o meu milagre, e que eu sei que Deus vai fazer milagre na vida de vocês também, porque tudo que Ele fez antes, Ele curou paralítico, né? Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele é o mesmo Deus para fazer os milagres hoje também, porque Ele fez um milagre na minha vida, fez milagre na minha família e vai fazer milagre na casa de vocês também. Eu creio nisso. Então fiquem com Deus, meus bens, e até a próxima. Tchau, tchau.